Bem, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, a convite do IBE, Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, e nós vamos aqui lançar 4 estruturas distintas, uma em concreto armado, bem conservadora, laje maciça e vigas altas, uma segunda também em concreto armado, só que com vãos maiores e usando laje nervurada, a terceira com laje nervuradas e faixas protendidas, e uma com a laje plana protendida. E aí, no decorrer do lançamento, a gente explica o porquê que a gente optou pelo tipo de estrutura, né? Quais foram os motivos, e a gente vai descrevendo, né, o processo realmente de definição de onde é que ficam os pilares, as vigas, enfim. Tá? Então aqui nós vamos começar por este aqui, que é um prédio em Brasília, um prédiozinho bem simples, de apartamentos pequenos, né, tipo apartamento só de um quarto. Nós temos aqui esses apartamentos aqui da região central, são apartamentos de apenas um quarto. E esses aqui da extremidade são apartamentos de 2 quartos. Lá em Brasília, a vaga mínima é de 2,40, então 2 vagas precisa de 4,80. Então veja que o arquiteto já modulou em 506 o apartamento, porque quando você tira os pilares, vai dar os 4,80 que ele precisa, né, para colocar 2 vagas, né? Você tem 506, tá certo? Ó, 506 mais os pilares de 19. Então, na verdade, ele fez 506 livre. Então, aqui você pode acomodar tranquilamente a sua estrutura, tá? E você vai conseguir estacionar 2 veículos. Então, assim, o arquiteto já direciona, né, que nós vamos colocar pilares aqui nestes alinhamentos, ok? Então, vou ter pilares aqui nestes alinhamentos, que vai me dar 2 vagas de garagem. Aqui eu já aproveito também para fazer aqui o apoio da caixa de escada. E aqui, pessoal, tanto faz eu colocar o pilar aqui como aqui, porque vejam que esse apartamento é exatamente igual a este, com a circulação no meio. Eu vou colocar aqui em cima pelo motivo que eu vou ter que fazer aqui o poço do elevador. Então, devido à posição do poço do elevador, né, então naturalmente eu coloco o pilar nesse alinhamento. Já que eu coloquei aqui por conta do poço do elevador, eu vou repetir aqui também, para manter a coisa no mesmo padrão, né? Então vejam que a gente coloca aqui os nossos pilares, e aí naturalmente, pessoal, você já vê aqui, ó, a formação do pórtico vertical, a formação aqui do pórtico vertical, né? Ok? Então aqui, ó, uma facilidade. Se todo projeto fosse assim, ser calculista era a melhor profissão da face da Terra, né? Porque de vez em quando a gente é premiado com esse tipo de projeto, tá? Mas é poucas vezes, viu? Se animem muito, não. Então vejam que aqui a gente definiu os painéis de laje. Vejam que as lajes têm a mesma proporção, então a gente dá uma continuidade aqui na laje, ok? Né? A gente pode dar uma continuidade aqui nessas lajes. Aqui eu tenho esse vigamento, aqui eu tenho um painel de laje um pouco menor, tá certo? Aqui a gente vai subdividir para poder definir poço de elevador, tá? Aqui tem um vazio, enfim, né? E vamos agora analisar esse apartamento da extremidade. Então aqui a gente lança mão dos pilares, e eu coloco um pilar aqui bem no meio, e aí a gente pode novamente ter um pórtico aqui na vertical, e eu passo essa viga aqui, ó, pessoal, dividindo o apartamento aqui, dividindo em 2 unidades, cada apartamento dentro da sua laje. Aqui é um cantinho complicado, porque eu não consigo
passar direto a viga ligando este pilar a este, porque a viga iria passar dentro do quarto, né? Mas aí, o que é que acontece? A circulação, as vagas entram assim e entram assim. Então você vem o carro circulando por aqui atrás da caixa de escada e vem estacionando, aí ele passa para o outro lado e vem estacionando agora na outra direção. Então, como as vagas são sempre assim, pessoal, essa circulação ela pode ser de até 3,5 metros, porque o carro não vai manobrar, o carro vai só passar. Entenda que aqui a circulação precisa ser larga, porque o carro vai manobrar para entrar na garagem. Mas aqui o carro simplesmente passa de uma circulação para outra, né? Então ele não faz nenhuma manobra. Então basta ter 3,5. Isso permitiu a colocação de um pilar bem aqui, a colocação de um pilar bem aqui. Então veja que isso me ajudou muito, porque eu tenho um apoio aqui com viga bem direitinho, tá? E aqui eu fico com uma laje em bordo livre, mas com um vão reduzido, um vão de 4 metros, né? Não é um vão total que daria aqui 4 metros com 2,5, 6,5 metros, mais as alvenarias, 7 metros praticamente. Então, na hora que eu coloco esse pilar, eu não atrapalho a vaga, porque o cara continua entrando com uma vaga bem aqui, que aqui tem 2,44 livre, maior do que 2,40, tá? E aqui ele circula com 4,10 metros. Eu disse que o mínimo é 3,5, então aqui ele circula tranquilamente. E aí o meu bordo livre passa a ser de apenas 4 metros e não de 7. Perfeito? Então aqui a gente tem um bordozinho livre na laje. E a mesma coisa a gente faz do outro lado. A gente coloca o pilar aqui, coloca um pilar aqui, repete o pilar aqui, ó. Tá? Aqui é viga mesmo, aqui é bordo livre, aqui eu posso passar uma viga, aqui é viga e aqui é bordo livre, tá? Então aqui a gente fica com painéis de lajes, eu posso dar continuidade aqui, porque as lajes são de mesmo tamanho, painel de laje aqui, dado uma continuidade aqui nesse negócio, tá? Então aqui, pessoal, a gente consegue viabilizar uma estrutura bem, digamos assim, feijão com arroz, né? Lajes maciças, apoiadas em vigas altas, tudo em concreto armado, com vãos bem comportados, né? Então essa é uma estrutura que vai ter um bom resultado. Vejam que o prédio não é alto, só tem 7 pavimentos tipos, ele tem alguns pavimentos de garagem, lazer, coisa e tal, mas ele não é um prédio alto, desculpa. Eu creio que ele deve ter aí umas 10 ou 11 lajes, se não me falha a memória, tá? Então assim, mas mesmo que ele fosse um prédio mais alto, veja que nós temos pórticos nessa direção vertical, vários pórticos na direção vertical, e nós também temos pórticos na direção horizontal. Então o prédio queria se comportar muito bem, mesmo que tivesse mais pavimentos, ok? Aqui também a gente vai trabalhar um FCK de 30 MPa, é suficiente para resolver um prédio dessa altura. Os pilares vão dar de bom tamanho, tá certo? Então vamos trabalhar com FCK de 30 MPa. E o TRRF desse prédio não deve ser preocupante, porque, como eu falei, ele é um prédio aí que deve ter uns 11 lajes no máximo, tá? Aqui, pessoal, só por uma curiosidade, só chamar a atenção de vocês, que é uma coisa que lá no escritório eu peço sempre para o pessoal prestar atenção. Se você coloca os pilares, né, na hora que a gente lançou os pilares, aí existe um recurso bem interessante no TQS, que é a numeração automática dos pilares. Mas ele faz essa numeração pela posição do centro de gravidade do pilar. Então o que vai acontecer, na verdade, é que o pilar P1
vai ser esse pilar aqui, porque como ele está deslocado aqui para o alinhamento da escada, é o pilar que vai ter o centro de gravidade mais alto. Então a numeração automática ficaria assim, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, tá? Então, nada contra, tá, pessoal? Mas assim, normalmente lá no escritório eu peço para o pessoal desligar a numeração automática, porque eu acho mais interessante você seguir a regra normal, né, que é você vir numerando os elementos da esquerda para a direita. Então, essas diferenças, né, às vezes o pilar está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, isso causa uma perturbação na numeração dos elementos. Então, normalmente eu peço para o pessoal numerar manualmente. Então, esse aqui seria o meu pilar P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, né? Aí aqui, ó, novamente ele iria fazer uma distinção. Eu faria aqui assim, P9, P10, P11, P12, P13, P14, tá? P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 e o P22, tá? Então, assim, são pequenos detalhes, pessoal, que às vezes a gente não observa, e aí quando você chega na obra, o cara fica procurando o pilar e ele perde tempo para achar o pilar, porque o pilar está numa sequência de numeração que não é a natural da leitura. Ela atende um critério, o critério pelo centro de gravidade. Mas você tem que entender que quando a gente faz a gente faz a leitura como a gente é acostumado a ler tudo na vida. A gente vem passando da esquerda para a direita. Então é muito estranho eu vir aqui e haver uma diferença na numeração dos pilares. A mesma coisa com as vigas, tá? Então também eu prefiro ir numerando da esquerda para a direita, mesmo que às vezes a viga aconteça numa horizontal diferente, né? Então assim, isso é um critério pessoal, estou só chamando a atenção de vocês, né? Porque às vezes isso causa uma dificuldade de leitura para quem está executando, ok? Bom, então essa estrutura aqui, pessoal, como eu falei, é uma estrutura, digamos assim, para a gente bater o centro, né? É uma estrutura mais simples, né? Uma laje maciça de concreto armado, vigas altas, né? Muitos pilares, muitos pórticos, enfim, uma estrutura bem simples para a gente começar o nosso trabalho. E agora em seguida nós vamos lançar as outras, né? Com um pouquinho mais de recursos, um pouquinho mais de complexidade.